Muito bem, estamos aqui de volta para continuar esse comentário no livro dos Salmos. Depois de cobrirmos o Salmo 119, o maior salmo, o maior capítulo de toda a Bíblia, com 176 versos, os salmos que virão agora, do Salmo 120 até o Salmo de número 134, esses 14 salmos são chamados salmos de peregrinação. Esses 14 salmos juntos ainda é menos do que o Salmo 119 que nós cobrimos. E eles são chamados salmos de peregrinação, que o povo cantava quando ia a Jerusalém para as festas. 3 festas no ano era importante, Deuteronômio 16:16. Era a festa da Páscoa, a festa das semanas, que era o Pentecoste, 7 semanas após a Páscoa, 7 vezes 7, 49 dias, no 50º dia, o Pentecoste, que era celebrado as primícias, a colheita da terra. E a festa dos tabernáculos, que era no 7º mês, onde o povo ficava em tenda para lembrar os 40 anos que eles tiveram no deserto. Na festa da Páscoa, lembrava a libertação do Egito. Na festa das semanas, lembrava que a colheita era um presente de Deus. E na festa do tabernáculo, lembrava os 40 anos da peregrinação. Quando eles caminhavam para essas festas, eles iam peregrinando em seus grupos, iam cantando esses salmos, já preparando o coração para a verdadeira festa e adoração ao Senhor. E é isso, quando a gente sai de casa para ir à casa de Deus, já é bom a gente ir cantando e louvando ao Senhor. Que nós possamos aprender com esses salmos de peregrinação a já ir adorando a Deus antes de chegar na sua casa, para ali adorar e louvar o seu santo e bendito nome. Salmo de número 120, esse é o primeiro dos cânticos de peregrinação que cobre o do Salmo 120 a 134. Esse grupo diverso inclui lamentos individuais e coletivos, cânticos de confiança, hinos de ação de graça, um cântico que celebra Sião, salmos de sabedoria, um salmo régio e um salmo para uma ocasião litúrgica. Alguns intérpretes judeus tradicionais sugerem que são cânticos entoados aos degraus, com a mesma palavra pode significar Êxodo 20, 26, seja em partes do templo ou de alguma fonte em Jerusalém. Alguns dizem que é chamado canto degrau, porque cada degrau que eles subiam cantavam um cântico. Outros consideram que ele se destinava ao retorno para Jerusalém depois do exílio, conforme Esdras 1:3. Bom, essas teorias não fazem muito sentido para os salmos de autoria de Davi, que é o Salmo 122, 124, Salmo 131 e 134, porque nesse tempo não havia ainda o templo e os degraus do templo. Provavelmente é suficiente considerá-lo como adequados à subida até a Jerusalém para adoração. Quando eles iam subindo, os caminhos, as colinas, então iam adorando. Salmo 122, verso 4, conforme 1 Reis 12, 28 e Zacarias 14, 16. Ainda que originalmente não tenham sido escritos para esse propósito, o Salmo 120 é um lamento pessoal, cantado por alguém que está vivendo longe de Israel. Verso 5. Sua aflição diz respeito à forma como pessoas enganosas estão promovendo a guerra, enquanto o salmista prefere a paz. É possível que o salmo tenha se originado durante o exílio, quando Deus disse seu povo disperso para buscar o bem-estar, ou a paz, em hebraico, shalom, da cidade onde foram enviados, conforme Jeremias 29:7. Como as terras gentias de Meseque e de Quedar são tão distantes, alguns têm sugerido que o eu, nesse salmo, é o povo personificado. Mas essa tentativa de explicação é desnecessária. Podemos ver Salmo 120, verso 5.
adoração em Jerusalém, tanto para o canto como para os gentios, é a solução para essa violência. Isaías, capítulo 2, verso 3 e 4. Salmo 120, o salmista ora para que seja livre do mentiroso, do caluniador. Então vamos ler esse salmo, chama Cântico de Degraus. Alguns sugerem que eles cantavam enquanto subiam os degraus, outros dizem que era enquanto subiam pelos caminhos da cidade de Jerusalém ao templo. O salmo começa de alguém que está angustiado. Ele diz, Salmo 120, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Como é bom saber que no dia da angústia podemos encontrar em Deus o amparo e o refúgio. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que Deus nos livre de lábios mentirosos e de língua enganadora. Que te dará, ou que te acrescentará a língua enganadora? Parece que esse salmo foi pronunciado contra as línguas mentirosas, enganadoras. Flechas agudas do valente, como brasas vivas de zimbro. É chamado assim, não é? A língua mentirosa. Flechas agudas do valente, como brasas vivas de zimbro. As brasas que eram queimadas de zimbro, não é? Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Sugere aqui no verso 5 que o salmista, ao falar disso, estava longe da terra de Jerusalém. Ai de mim, que peregrino em Meseque. Parece que foram levados cativo durante o exílio. E habito nas tendas de Quedar, bem distante. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz, com os inimigos, com aqueles que promovem a guerra. Então a alma teve que habitar com esses. Pacífico sou, mas eu falando, já eles estão em guerra. O salmista prefere a paz, ele era um homem pacífico. Jesus disse, bem-aventurados pacificadores, aqueles que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Ele diz, eu sou pacífico, mas eu falando, já eles estão em guerra. Sabe que tem gente que é assim, você é pacífico, você é calmo, você fala as coisas, mas parece que as pessoas que gostam de guerra sempre procuram um meio de arrumar uma guerra. Com isso termina o Salmo 120, verso 7. Não é? Só tem 7 versos. Ele é menor do que os primeiros 8 versos do Salmo 119. Não é? Vamos para o Salmo 121, outro cântico que é chamado Cântico de Degraus. Tanto o Salmo 120 como o 121 são de autorias anônimas. Não sabemos quem escreveu, a epígrafe não menciona o escritor. Mas o Salmo 121 é um salmo muito bonito, muitos crentes clamam eles em momento de angústia, em momento que eles precisam do socorro. É um salmo muito bonito, contém apenas 8 versos, que seria uma das estrofes do Salmo 119, onde diz que Deus é o nosso protetor. Salmo 121, esse salmo parece ter a intenção de inspirar confiança naqueles que fazem a peregrinação até Jerusalém para adorar. Ao caminhar, né, nesse caminho a Jerusalém, eles passavam pelo deserto e muitas vezes ladrões, salteadores se escondiam naquelas covas para roubar os peregrinos. Muitas vezes essa caminhada pelo deserto era feita bem cedo, para evitar o sol escaldante do deserto, ou no entardecer para a noite, antes de acampar e parar de caminhar, para evitar também o sol escaldante do deserto. Quando anoitecia ou pela madrugada, eles podiam ser atacados, como Jesus conta na parábola do bom samaritano, não é? Que um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi atacado. Então,
O socorro do viajante, do peregrino, estaria no Senhor. Por isso elevo os meus olhos para os montes, não é? De onde me vem o socorro. Então, serve a jornada bem-sucedida, tornava-se também uma parábola para a vida. Sabe que a vida é uma jornada. Nós podemos ser atacados nesta vida e o Senhor é o nosso socorro, os quais os fiéis podem se sentir confiantes nos cuidados incansáveis de Deus. Vamos ver então esse Salmo 121, como Deus guarda o seu povo, como Deus guarda o fiel. Ele começa assim: elevo os olhos para os montes. Na viagem apareceria muitos montes. E ele pergunta: de onde me virá o socorro? Quem é que nos socorre no momento da angústia? E aí ele mesmo, a pergunta, são perguntas retóricas, é feita e o salmista responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não há socorro melhor do que aquele que fez os céus e a terra nos socorrer. O meu socorro vem do Senhor. Veja que durante o deserto, com muitas pedras, a pessoa podia cair e tropeçar e até se ferir. Mas diz aqui, verso 3, não deixará vacilar o teu pé. Olha só, Deus não deixa o teu pé vacilar para cair. Aquele que te guarda não tosquenejará. O guarda de Israel não tosqueneja, nem dormita, está atento, seus olhos estão sobre os justos para o guardar. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Verso 4, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O guarda de Israel é o Senhor. Ele não tosqueneja, ele não dorme, porque aquele que guarda tem que estar atento, não é? Deus não tira uma soneca, vai saber como é que está, não é? Tem até alguns que há uma música que fala os sonhos de Deus, que é uma música errada. Os sonhos não é Deus, os sonhos são nossos, porque Deus não dorme, não sonha, não é? Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Está atento. Verso 5, numa viagem, numa peregrinação, era importante ser guardado e protegido por Deus. Por isso, no verso 5 diz, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Ou seja, a tua sombra, conforme eles caminhavam, o sol projetava a sombra, aquela sombra dizia que era o próprio Senhor acompanhando o homem. Às vezes a Bíblia fala da sombra da morte, mas a sombra do viajante, aquela sombra protetora, era a sombra de Deus. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Portanto, verso 6, o sol não te molestará de dia. Caminhando no deserto, por causa dessa sombra do Senhor, e lembra também o povo quando saiu pelo deserto, aquela nuvem que os acompanhava, fazia com que o sol não os molestassem. O sol não te molestará de dia, porque o Senhor é essa sombra, nem a lua de noite. Eles não iam temer a lua de noite. Porque, verso 7, o Senhor te guardará de todo mal. Como esse salmo traz uma confiança que quem nos guarda de todo mal, não é de algum mal, mas é de todo mal, é o Senhor. Ele guardará a tua alma. A nossa alma está nas mãos de Deus. Quem guarda a nossa alma é Deus. O Senhor guardará. Olha para o viajante. Eu gosto quando fazer uma viagem, às vezes eu gosto de ler Salmo 121, verso 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. A tua saída, a tua entrada, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Salmo lindo, salmo curto, apenas 8 versos. Não é? Nós temos nesse salmo uma
uma proteção, uma confiança em Deus, que Deus é o guarda fiel do seu povo. Vamos agora para um salmo de Davi, não é? Depois o salmo 103 que aparece, e salmo também 110 e 12, nós temos agora outro salmo de Davi, salmo 122. Salmo 120, 21 é desconhecido, mas o salmo agora 122 é outro salmo de Davi, e menciona a cidade de Sião como cidade escolhida. Salmo 122, esse salmo celebra Sião como a cidade escolhida de Deus. Conforme o Salmo 46, conforme o Salmo 48, conforme o Salmo 76 e 87, todos esses Salmos 46, 48, 76 e 87 menciona Sião, e de forma específica o privilégio de ir até em peregrinação, conforme o Salmo 84. Não apenas a casa do Senhor está lá, mas também estão os tronos da casa de Davi, ou seja, o trono do rei. A cidade de Sião ficou sendo conhecida como a cidade de Davi. Mais tarde, na eira de Araúna, então Salomão construiu o restante da cidade de Jerusalém, não é? E a cidade, então, ficou ali o templo. Mas na cidade de Sião estão os tronos da casa de Davi, ou seja, os tronos de julgamento. Os cristãos que cantam isso reconhecem que quando se reúnem para adorar, estão cumprindo a mesma tarefa do templo. O seu rei davídico, no nosso caso, o descendente de Davi, filho de Davi, Jesus, está presente com eles. E você pode ler isso em 1 Pedro 2, 4, 5, Efésios 2, 19, 22, a própria promessa de Jesus, onde 2 ou 3 se reúnem, eu lá estarei. Essa oração é uma oração pela paz de Jerusalém. Porém, a igreja, como a nova Jerusalém, nós podemos fazer essa oração pela paz dessa nova Jerusalém, sem se esquecermos da cidade de Jerusalém em Israel. É um cântico também dos degraus de Davi. E olha a expressão desse salmo. Essa deve ser a expressão antes de irmos para a casa de Deus. Era um salmo de peregrinação para aqueles que estavam caminhando para a casa de Deus, vindo das tribos de Israel a Jerusalém. E olha como o salmo começa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que parece que para ir para a casa de Deus vai arrastado, não é? Vai porque alguém, vamos lá, mas não quero ir. Não, não é assim que nós devemos ir à casa do Senhor. Nós devemos ir com alegria, nós devemos ter prazer de estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí olha o verso 2, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. As cidades eram muradas, tinham portas, e quando eles passavam por aquelas portas, haviam chegado. E aí os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que está edificada como uma cidade bem sólida. Jerusalém era uma fortaleza que Davi tomou dos jebuseus. Era uma cidade sólida, difícil de ser conquistada. Davi teve que entrar por um túnel com os seus valentes para tomá-la dos jebuseus, porque era uma cidade edificada como cidade fortificada, bem sólida. Os assírios muitas vezes não conseguiram conquistá-la. Também o Senhor livrou eles da mão dos assírios, mas era uma cidade sólida. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida e fica numas montanhas, não é? Aonde sobem as tribos, daí o porquê o cântico dos degraus. Elas subiam, sobem as tribos do Senhor. Aqui eram consideradas tribos, as 12 tribos do Senhor, como testemunho de Israel. Todas as tribos vinham adorar e elas serviam como testemunho de toda a nação de Israel, e elas vinham para darem graças ao nome do
Senhor. A verdadeira adoração implica também num culto de ações e graças ao Senhor, não é? Havia várias portas quando nós falamos do livro de Neemias, capítulo 3, nós explicamos todas as portas de Jerusalém. Eram 12 portas, eu vou mencioná-las aqui, mas você pode acionar o nosso estudo em Neemias 3 e vai ver o significado de cada porta. As 12 portas são a porta do gado, por onde entrava o gado miúdo, as ovelhas, para o sacrifício, era chamada porta do gado, ou porta das ovelhas. A porta do peixe, por onde entravam os peixes, não é? A porta do gado é as ovelhas. A porta do peixe indica o evangelismo, vinde após mim, farei de vós pescadores de homens. A porta velha, que é a porta dos marcos antigos. A porta do vale, vale normalmente é o vale da aflição. Porta do monturo, que é onde saía o lixo da cidade. Às vezes nós temos que tirar uns lixos da nossa vida. A porta da fonte, da onde surgiam as fontes. Nós temos que ter as fontes, tanto as fontes de cima como as de baixo. A porta do cárcere, que era onde punham-se os presos. A porta das águas, por onde fluíam as águas. A porta dos cavalos, por onde os cavalos entravam. A porta oriental, que por onde Jesus entrou na cidade no dia da entrada triunfal. A porta do Mificade e a porta de Efraim. Essas são as 12 portas. Aqui fala de Jerusalém, nossos pés estão dentro das tuas portas. Continuando esse salmo lindo, Salmo 122, de autoria de Davi, pois ali estão o trono do juízo, os tronos da casa de Davi. Na cidade de Jerusalém se encontraram os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Ali juízo, porque o rei que julgava. Nosso rei Jesus também há de julgar o mundo com equidade. E o trono da casa de Davi, o trono do rei, estava ali. Portanto, ele diz, verso 6, orai pela paz de Jerusalém. Você quer prosperar? Ore pela paz, porque olha o verso 6, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. A Bíblia descreve alguns segredos da prosperidade. Josué disse, não te apartares do livro desta lei da tua boca e meditares nele dia e noite, então farás prosperar o teu caminho. Então, um dos segredos da prosperidade é meditar na palavra de Deus. Outro segredo da prosperidade na Bíblia, Salmo 122, verso 6, orar pela paz de Jerusalém. Qual foi a última vez que você orou pela paz de Jerusalém? Sabe que a cidade de Jerusalém enfrenta muita oposição aos judeus, aos palestinos, a cristãos na cidade, e às vezes esses grupos nem todos se entendem. Então há muitos conflitos, temos que orar pela paz de Jerusalém. Orai, e na época do salmista não havia esses outros grupos, não é? Mas orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Ame a cidade de Jerusalém. Eu estive em Jerusalém, fui convidado para ir à prefeitura orar, e eu li exatamente esse verso. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. E recebi até um leãozinho para pôr na lapela, que é um dos símbolos de Judá. Então, devemos orar. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Aí diz, haja paz, a shalom de Deus, dentro dos teus muros, e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Alguém pode dizer, mas não tem nenhum irmão em Jerusalém? Tem sim. Nossos irmãos judeus, devemos orar por eles. Por causa dos meus irmãos e amigos, ser amigo de Jerusalém, direi, haja paz em ti. Que nós possamos ser promotores da paz, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, na época a casa de Deus estava lá,
buscarei o teu bem. E com isso conclui esse salmo lindo, outro salmo de peregrinação. Conforme eles iam indo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pelo caminho já iam orando pela paz de Jerusalém, desejando e almejando chegar aonde estavam os tronos de Davi e os tronos do juízo. Salmo 123, a oração do crente desprezado. A oração por compaixão. Esse Salmo 23 é um lamento da comunidade, outro salmo anônimo, com as referências a nós e nossos. Mostram como um cântico de peregrinação, assim como o Salmo 120, ele prevê uma situação em que os peregrinos fiéis veem como objetos de escárnio e desprezo, possivelmente pelos seus inimigos. E é por parte dos infiéis em Israel, os gentios incrédulos entre aqueles que têm de passar. O salmo específico, as palavras são genéricas, o bastante que inclui ambos. O salmo vai além de simplesmente pedir uma viagem segura. Ele busca alívio do escárnio, um sinal visível da misericórdia de Deus, ser guardada do escárnio, que pode inclusive beneficiar os que proferem os escárnios. Os cristãos não devem sentir dificuldade em orar isso de maneira nenhuma. Esse Salmo 123 possui apenas 4 versos, bem curtinho, mas poderoso, uma oração. Não é pelo muito falar que nós somos ouvidos, mas olha esse salmo, a oração do crente desprezado. Você se sente desprezado? Olha o Salmo 123. Diz assim, para ti que habitas no céu. Quem é que habita no céu? Deus. Para ti que habita no céu, levanto os meus olhos. Diz que Jesus, quando orava, não é? Ele levantou os olhos ao céu. João capítulo 11, quando ele foi ressuscitar Lázaro, diz que ele levantou os olhos ao céu. Muita gente, quando ora, fecha os olhos e abaixa a cabeça. Mas Jesus levantou os olhos ao céu. Não tem problema nenhum orar de olho aberto, olhando para o céu. E Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Eu sempre sei que sempre me ouves, mas orei por causa daqueles que estão aqui. Aqui o Salmo 123 defende isso. Para ti que habita nos céus, levanta os olhos. Que nós possamos levantar os nossos olhos ao céu. Eis que com os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor. Muitas vezes os servos ficavam aguardando a mão do seu Senhor. E os olhos da serva para as mãos da sua senhora. É uma comparação, o servo, o escravo, que olhava para a mão do seu senhor, principalmente quando ele ia pagar, ou a serva que olhava para a mão da sua senhora. Assim os nossos olhos, esse salmo focaliza nos olhos, atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Ou ficar olhando para Deus até que Ele tenha piedade de nós. Aqui os olhos são os olhos do servo, da serva, nossos olhos, meus olhos. Tudo isso nós encontramos nesse salmo. Tem piedade de nós. Aqui é um pedido de clamor por piedade coletiva. Senhor, tem piedade de nós. Em muitas igrejas que têm a forma litúrgica de repetir algumas coisas, quando o sacerdote fala, responde, Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Vem do Salmo 123, verso 3. Tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, pois estamos asaz, fartos de desprezo. Isso tinha a ver com o peregrino, que já ia andando, olhando os olhos. Lembra o Salmo 121, eleva os olhos para os montes. Aqui os meus olhos estão fitos em Deus. Tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, pois estamos asaz e fartos de desprezo daqueles que nos desprezam. A nossa alma está sobremodo farta de zombaria. Quem sabe alguns, enquanto caminhavam a peregrinação, eram zombados pelo caminho. E agora a nossa alma está farta.
aqueles que estão à sua vontade, e do desprezo dos soberbos. Os soberbos normalmente desprezam os justos, né? Os ímpios desprezam os justos, aqueles que buscam ao Senhor. Então aqui é uma clamor, a oração, aqueles que são desprezados. Olha só, a nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade, do desprezo dos soberbos. Salmo de número 124. Aqui nesse salmo declara que só Deus pode livrar o seu povo. Salmo 124, outro salmo não muito longo, apenas 8 versos. Só que Salmo 120, 121, 22, 23, 24, 25, juntando todos eles é menor que o Salmo 119, bem menor. Não é? Representa talvez a primeira parte do Salmo 119. Vamos lá. Só Deus pode livrar o seu povo. Esse é outro cântico do degraus de Davi. Aqui nós temos a autoria de Davi, a epígrafe diz. Salmo 124, esse é um hino de ação de graças para a comunidade, particularmente para uma ocasião em que o povo de Deus esteve sob alguma ameaça, mas foi liberto. É possível que Davi tenha escrito esse salmo em resposta a algum livramento, como aquele, por exemplo, 2 Samuel 5, 17 a 25. Mas as palavras são bastante genéricas e aplicáveis a uma ampla variedade de contexto. O povo de Deus conheceu muitas situações para as quais o salmo oferece o hino certo. O fato de o salmo ser um cântico de peregrinação, conforme falamos Salmo 120 em diante, parece sugerir que os fiéis deveriam entoá-lo no âmbito da sua peregrinação a Jerusalém. O livramento do povo lhes permitiu continuar sua jornada para aquele lugar, ou seja, para Jerusalém. Salmo 124 começa da seguinte forma: só Deus é que pode livrar o seu povo. Se não for o Senhor, se não for o Senhor na nossa vida, que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve do nosso lado, ora diga Israel. Quem está do nosso lado, quem nos protege, nos guarda é Deus. E repete a expressão, verso 2. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Aqui faz lembrar a expressão de Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se não for o Senhor, se não for o Senhor, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, os inimigos teriam nos comido vivo, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. As águas transbordaram sobre nós e as correntes passaram na água. Pode muito bem lembrar a passagem do Mar Vermelho ou a travessia do Rio Jordão. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Mas aqui o Senhor guardou. E aí, por isso, verso 6, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Bendito seja o Senhor, que não deu o seu povo por presa aos dentes do inimigo. Interessante a menção de dentes aqui no Salmo. Ela não aparece muitas vezes no livro dos Salmos, mas, ou seja, nas garras do dente do inimigo. Verso 7, a nossa alma escapou como um pássaro do laço. Normalmente se armava laço para prender os pássaros, mas a nossa alma escapou como um pássaro do laço. Nós temos que guardar do laço do passarinheiro, né? Que seria o inimigo que tenta prender a nossa alma.
A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. Está vendo? Os passarinheiros eram aqueles que prendiam os pássaros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Que expressão linda do Salmo 124, verso 7. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro, e lembra o Salmo 121, está em nome do Senhor. Não é? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Note que durante o caminho era muito importante esse socorro. Escapar do laço, das armadilhas, dos malfeitores, dos salteadores pelo caminho. A nossa alma escapou como um laço do passarinheiro, quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A expressão bendito, no Salmo 124, verso 6, essa expressão é repetida 10 vezes no livro dos Salmos. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a vossas minhas súplicas, Salmo 28, 6. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhas a sua misericórdia para comigo, Salmo 31, verso 21. Bendito seja o Senhor Deus Israel, de século em século, Salmo 41, 13. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios, Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só faz maravilhas, Salmo 72, 18. Bendito seja o Senhor para sempre, Salmo 89, 52. Bendito seja o Deus de Israel de eternidade em eternidade, Salmo 106, 48. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes, Salmo 124, 6. Bendito seja o Senhor desde Sião, Salmo 135, 21. E bendito seja o Senhor minha rocha, Salmo 144, verso 1. 10 benditos no livro do Salmos. Com isso, concluímos o Salmo 124, um salmo que Deus nos livrou do laço passarinheiro, a nossa alma escapou, o laço quebrou e nós escapamos. Certamente contra os salteadores, os inimigos do povo. Salmo de número 125. A segurança daquele que confia em Deus, não é? Salmo 125 também fala de Sião. Olha esse salmo. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala. A confiança em Deus é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Até um hino que diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Tá aí, ó, Salmo 125. E aí o verso 2: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. O Senhor em volta do seu povo, o Senhor cercando o seu povo, o Senhor guardando o seu povo, não é? Permanece para sempre. A expressão permanece para sempre também aparece umas 10 vezes no livro do Salmo. Por exemplo, o conselho de Deus, Salmo 33, 11, permanece para sempre. A justiça de Deus permanece para sempre, Salmo 111, 3. A palavra de Deus está eternamente no céu e permanece para sempre, Salmo 119, 89. O monte de Sião, Salmo 125, 1, permanece para sempre. O crente que confia no Senhor permanece para sempre, Salmo 125, 1. A pessoa de Deus permanece para sempre, Daniel 6, 26. A ira de Deus sobre o pecado, João 3, 36, permanece para sempre. A fidelidade de Deus, em 2 Timóteo 2, 13, permanece para sempre. O sacerdócio de Cristo, Hebreus 2, 10, permanece para sempre. E o crente que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 17. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo,
desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. O cetro da impiedade não permanecerá sobre o justo. O cetro era aquilo que o rei estendia para mostrar a sua misericórdia, ou para mostrar também o seu juízo. O da impiedade não permanecerá. Olha aqui, o justo permanece para sempre, mas o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo venha estender as mãos à iniquidade. Faze bem ao Senhor, aos bons. Deus faz bem aos bons e aos que são retos de coração. Quanto a